Fala galera vascaína, tô de volta na área, Thiago Fontes, canal Vascaíno Cerrado, sextou aqui com notícias do Vasco, vamos trocar uma ideia, atualizações sobre tudo, tá pegando o Vasco. Antes de pedir uma moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ele continuar sendo indicado na plataforma no YouTube, ativa o sininho, comenta, tudo que você faz para ajudar o canal aí é válido, tá bom? Valeu pela força. Bom, vou começar falando da última notícia que eu trouxe, que foi com relação ao sorteio da Copa do Brasil. A gente já sabe o nosso adversário, que é União Rondonópolis do Mato Grosso. E agora eu vou trazer para você o chaveamento. O Vasco pode pegar o vencedor do confronto entre o Barcelona de Rondônia e o Nova Iguaçu. Então o Nova Iguaçu vai visitar o Barcelona de Rondônia, a mesma coisa, precisa ganhar, se empatar, né, vai para pênalti, e se for eliminado, a gente vai para Rondônia encarar o Barcelona de Rondônia. Se o Nova Iguaçu passar e a gente passar também, obviamente, a gente vai pegar o Nova Iguaçu. Até sobre esse negócio da mudança do regulamento, né, que o Pedrinho até falou, daqui a pouco vou trazer alguns trechos numa entrevista do Pedrinho dada nessa reunião aí, nesse sorteio da CBF, e aí ele fala da logística, né, que vai pegar o Botafogo, não sabe se vai antes, depois, então é uma logística complicada, que esse negócio de jogar, tudo que eu falei aqui, né, é claro que a gente vai respeitar opiniões. Teve gente dizendo que não vê vantagem para os times pequenos, porque os grandes têm a obrigação de ganhar, tem um elenco, geralmente tem um elenco mais caro, né? O investimento é maior, então o time que vai receber, que deixa de ter aquele negócio de vantagem para o visitante, merece, nesse caso, essa correção, vamos dizer assim, né? Que o time visitante vá e precisa de vencer também, não joga pelo empate. Então é opinião, cada um tem a sua opinião. Agora, tem um Zé Ruela, né, que eu acho que ele é lá da Paraíba, que me chamou de xenofóbico. Um cara desse é maluco, né, cara? É cada um, né, bicho? Essa galera da lacração tá cada vez mais pirada das ideias, né? Porque eu critiquei o estado do campo do Souza da Paraíba no jogo contra o Cruzeiro. Que ele disse que não, que o estado do campo estava maravilhoso. Então ele não assistiu a transmissão, então ele não viu os comentários, porque parecia polo aquático. Tanto que os gols saem de jogadas de que a poça para, no segundo gol, a poça para a bola, tá o comentarista falando, né, da dificuldade do Cruzeiro de buscar esse resultado com o campo naquelas condições, e o cara me acerta um chute de fora da área, um belo chute, e eu não disse que o Souza não passou por merecimento. Eu falei que as condições do campo, elas não eram próprias para ser praticado futebol. Não falei do estado, não falei da região, não falei de absolutamente nada para esse maluco doente vir me chamar de xenofóbico. Eu critiquei o pasto que estava o estádio lá da Chapecoense para o jogo do Vasco e Grêmio, inclusive com a lesão do Coutinho jogando naquele pasto. Não, ninguém me chamou de xenofóbico. Então tem os caras aí que viajam na maionese. Já critiquei o estádio do Vasco, o São Januário, já critiquei o Maracanã, já critiquei vários estádios com situação de... O estádio aqui, teve um jogo da Copa do Brasil, não sei se foi da Copa do Brasil ou do Campeonato Paulista, o que fizeram aqui no Bezerrão. O gramado tava uma vergonha e eu critiquei. Esse maluco, esse doente, me chamar de xenofóbico. Só pode estar doido, só pode estar maluco. Então é isso, só para... Eu lembrei dessa mensagem aqui. E essa polêmica, né? Que é lógico, vai ter uma galera que acha que agora é justo, né? O time visitante, que é o maior, na teoria, né? Porque você tem um Atlético Goianiense que vai viajar e ele não tem torcida grande, não tem grande investimento, e ele vai ter que encarar um adversário no campo do adversário, com torcida adversária, e precisa vencer, porque se for empatar vai para pênalti. Então tá aí essa polêmica aí, cada um tem a sua opinião, respeito as opiniões, né? Desde que não faça o que esse doido fez aí, né? Agora vamos seguir. A Rádio Itatiaia afirmou que o Vasco fez uma abre aspas aí, proposta considerada, fecha aspas, pelo atacante Rony do Palmeiras, tá? Ela afirma que o Atlético Mineiro e o Fluminense tinha feito uma proposta, o Atlético Mineiro está interessado na contratação de jogador e que o Fluminense
também não desistiu da contratação de jogador. Teve uma proposta que o Fluminense fez, depois ele tirou porque o Rony demorou a responder, aí o Rony fechou com o time lá dos Emirados Árabes, deu errado a negociação, acho que por prazo da janela, desfez lá, acabou não acontecendo do Fluminense, e eu até falei isso aqui quando eu falei do vídeo lá do Bruma, né, que eu caí na fake do Bruma, mas não era fake, né, todo mundo dava como certa contratação, documentação, inclusive o Pedrinho vai falar daqui a pouco, mas a Rádio Tatiaia falou que o Vasco tem uma proposta considerável aí pelo Rony, acho que o Rony não fica no Palmeiras, porque o Abel Ferreira não quer contar com o jogador, a própria Leila Pereira já falou que estão fazendo de tudo aí para negociar o Rony. No Atlético Mineiro, que é um pedido do técnico do Atlético Mineiro, lá o Cuca, tem o Bernard, ele vai ser reserva do Bernard, não fica no Palmeiras, o salário é muito alto, ele vai acabar pingando no Vasco. Parece que ele quer um salário em torno de 1.600.000 reais. Por 1.600.000 reais, Rony, você fica aí sentadinho no banco de reserva do Palmeiras até o seu contrato acabar. Se ferra você que não vai jogar e se ferra o Palmeiras, que vai ter que acontecer o que aconteceu com o Dudu. Pagar o teu salário até o final do contrato. Né? Porque ninguém vai pagar 1.600.000 reais para o Rony. Para o Rony. Né? Seria uma boa contratação? Acho que seria titular nesse time, até por falta de opções. Seria. Mas pagar 1.600.000 reais no Rony, meu amigo, esquece. Por mês, sem condições, tá? Deixa a sua opinião sobre o Rony no Vasco, se realmente esse negócio andar, se for para frente, tá? O Pedrinho falou aí sobre o interesse no Rony, foi perguntado sobre contratação, ele falou que estão atrás de um atacante de velocidade. Está em busca de atacante de velocidade, não agora, já há algum tempo, mas toda essa dificuldade às vezes atrapalha um pouquinho. Rony ainda é uma possibilidade? Alguns nomes de velocidade que não adianta esconder muito, porque análise de mercado, análise de desempenho, todo mundo tem tudo mapeado de todas as prateleiras, assim. Então são os nomes que rodam aí, que vocês falam praticamente diariamente nos programas. Pedrinho aproveitou para falar sobre a situação envolvendo a negociação com o Bruma. Diz que ninguém está sentado na cadeira, no escritório, no ar-condicionado, né, que não precisava ter ido para Portugal porque estava tudo certo, tinha um documento já timbrado do Braga, tinha o ok do jogador, estava tudo encaminhado e que infelizmente acabou não acontecendo porque o Di Maria se machucou, o Benfica precisou de um jogador e ele escolheu ir para o Benfica. Então vou deixar o Pedrinho falando sobre essa parada, né, que não aconteceu. Agora eu discordo, porque se ele tivesse ido lá e conseguido um pré-contrato assinado, como fez o Botafogo com o Alan, foi com o Alan, podia até desistir da negociação, mas alguém ia ter que morrer numa nota e pagar uma multa, né? Porque se havia um acordo, um negócio que estivesse forçado entre aspas, né? Antecipado essa assinatura antes que acontecesse o que aconteceu com relação ao Benfica. Pedrinho tentando explicar mais um negócio que moiou. A gente tinha uma situação muito bem acertada com o Bruma, um jogador que ninguém falou e o nosso scout identificou de uma forma muito positiva, e depois que o nome veio à tona, todo mundo falou que era um grande jogador. E a gente estava tudo acertado, papel timbrado do Braga, o contrato enviado para o atleta com todos os pedidos. E no último dia da janela de Portugal, não foi da nossa, aconteceu uma coisa muito inusitada, onde o Di Maria machuca no Benfica, o Benfica tem um jogador próximo, último dia de janela, e é uma opção do jogador. O documento estava com ele, o contrato estava com ele, e a gente estava esperando o retorno do empresário, onde ele não retornou, justamente por esse imbróglio. Para finalizar o vídeo, eu vou trazer aqui o Pedrinho tentando explicar o processo, né, como é que é feito o mecanismo de negociação, que o Vasco está marcado nessa janela com o Marcelo Santana, é a quantidade de negociação que o Vasco tentou fazer e que não andou, né? Então o Pedrinho fala que tem um orçamento que ele tem que respeitar, que foi determinado pelo CEO Carlos Amodeu. Olha só quem é que determina o teto, quem que o Vasco tem que gastar, que é cerca de 5 milhões de dólares, 30 milhões de reais em uma janela, e que ele não vai extrapolar o orçamento, não vai ser como os outros presidentes que passaram pelo Vasco, irresponsável. Só que eu tenho uma coisa para dizer pro Pedrinho: irresponsável é você entrar em campeonatos com um time
sem peças ou sem um time titular. Não estou nem falando um elenco, sem um time titular. Porque aí as competições que você falou que vai brigar por título, que as Copas, esquece. Porque aí você vai meter um time no Campeonato Brasileiro para brigar para não cair. Porque aí você vai passar vergonha nas semifinais do Campeonato Carioca. Então, só um recado aqui pro Pedrinho, que eu estou editando o vídeo. Irresponsável é você estar jogando um clássico e o técnico Carille olhar para o banco precisando virar o jogo e ter como opção o Puma de ponta, o Alex Teixeira e o Jean David. E isso é que é ser irresponsável. Irresponsável é você ter o Lucas Oliveira falhando do jeito que tá falhando e olhar pro banco, ter o Lucas Freitas e o Souza. E isso é que é ser irresponsável. Às vezes o barato sai caro, é a austeridade burra. É a austeridade burra, né? A Copa do Brasil, que saiu o sorteio hoje, vai distribuir mais de 500 milhões de reais em premiação. O time campeão vai receber mais de 100 milhões de reais. Então, às vezes, essa austeridade faz o Vasco deixar de ganhar premiações importantes. E é uma austeridade burra, como eu falei. Então, 5 milhões de dólares de orçamento para contratar é absolutamente nada. Por isso que está pegando um monte de refúgio de 0,800. Um monte de refúgio no 0,800, né? Que aí ele explica que, por exemplo, vai ter que contratar um jogador como o Bruma, por 6 milhões de dólares. Ele tem que... A negociação ela se estende demais, se enrola, demora demais, porque eles têm que dar uma entrada, não pode dar o dinheiro todo, não pode comprometer, tem que dar, por exemplo, 2 milhões e aí deixar o restante para dar parcelado no outro ano. E aí quando descobrem a negociação e vaza, aí o mercado vem voraz e o Vasco não consegue competir, incompetência, porque o dinheiro tem então, né? Mas não consegue fazer negócio. A demora, né? E o pouco dinheiro dificultam aí a situação do Vasco na janela. Por isso que em 2 janelas o Pedrinho não conseguiu colocar 4 titulares no time do Vasco. Jogamos ainda com o time da 777. Vou deixar aí para finalizar. Você comenta, curte, se inscreve no canal. Desejar um final de semana de juízo e abençoado para todos vocês. Fique com Deus e saudações vascaínas. Com relação à transferência da janela, muitas pessoas falam que nós estamos esperando para o último momento. Isso é uma grande mentira. A gente negocia há muito tempo. Só que todos sabem a situação financeira do clube. E eu tenho muita responsabilidade para não fazer o que fizeram durante muito tempo no clube. Porque se eu quiser uma autoproteção para a gestão, eu vou ter uma responsabilidade financeira, vou gastar mais do que eu posso e com isso eu vou ser mais rápido no mercado. O não ser rápido no mercado é uma mentira. Rápido porque a gente antecipa o movimento. O problema é que a forma que a gente negocia, ela é um pouco mais demorada porque eu tenho uma receita estipulada pelo CEO da empresa, onde eu não posso quebrar esse orçamento. Como é um orçamento pequeno para uma temporada inteira, e eu vou buscar às vezes um jogador de potencial melhor, eu tenho que negociar muito, porque se eu tenho 5 milhões de dólares para gastar o ano inteiro, eu não posso chegar, contratar um jogador de 7 milhões, que é o que eu quero. Quando eu quero esse jogador de 7 milhões, eu tenho que criar um mecanismo. Eu não posso pagar os 5 que eu tenho para um jogador e ficar devendo 2. Então a gente tenta oferecer 2 milhões esse ano, 1 milhão no outro ano, 1 milhão no outro ano, para que no primeiro ano, que é o que eu tenho de receita, que são 5 milhões de dólares, se eu gastar só 2, eu ainda tenho mais 3. Então com isso eu tenho dificuldade obviamente, de negociar. E eu perco o mercado, que obviamente é mais competitivo. Por isso que eu sempre falo, as nossas negociações elas têm que ser sigilosas, porque quando o nome vem para o mercado, a briga fica mais difícil para a gente.